Desejo boas-vindas ao 7º episódio do nosso podcast de caráter inovador na nossa Rádio Cidade Caeté. Essa inovação está em parceria com a Mãos Tagarelas. A Mãos Tagarelas é uma edtech voltada às inovações tecnológicas para tornar o universo das pessoas, tanto surdas como ouvintes, mais acessível e inclusivo. Esse podcast recebe o nome de Tagarela Cast e será apresentado por mim, Marcos Souza, na forma de bate-papo com a Isamac Souza, que é professor de Libras no Instituto Federal Baiano, campus Itapetinga. O professor Isamac é graduado em Letras, é especialista em Libras, mestre em Educação, doutorando em Educação, proficiente no ensino e no uso da Libras. Ele também atua de forma voluntária na Mãos Tagarelas, a principal parceria de nossa rádio. E por essa razão, vamos para mais um bate-papo. Professor Isamac, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos dialogar aqui sobre as 3 facetas da aprendizagem em Libras. Esperamos aqui, com nossos ouvintes, com quem nos acompanha, construir um diálogo frutífero com você, aluno, e esse diálogo é voltado para você que é fluente, para você que não atua, mas que tem um desejo de atuar em Libras, assim como você que já tem o costume de trabalhar com essa linguagem. Este é o 7º episódio do podcast da primeira temporada Tagarela Cast. Todos os sábados aqui, 11h30 da manhã, o Tagarela Cast está disponibilizado no canal do AISA, no YouTube, no formato de vídeo, também aqui transmitido na Rádio Cidade Caeté, no formato de áudio e vídeo também. Professor Isamac, vamos para mais um bate-papo. No episódio passado, o anterior, no 6º episódio, nós dialogamos sobre as legendas automáticas, mas agora vamos mudar um pouco do foco, né, o enfoque. No ano passado, no seu evento solo no Instituto A Rotina do Sinal, você falou sobre as 3 facetas da aprendizagem. Para ficar mais fácil a nossa compreensão e para quem também está nos assistindo, eu gostaria de saber de você que você fizesse uma explanação, uma explicação geral, para depois, tanto eu como quem está assistindo aqui, começarmos a entender essas facetas. Pode explicar para nós? Oi, Marcos. Beleza, show de bola. Eu vou fazer aqui apenas um apanhado, né? Mas para quem está nos assistindo, é importante, né, a gente compreender que a língua de sinais brasileira, enquanto uma língua, né, ela é estruturada a partir de um estatuto linguístico, né, que nós temos em torno da Libras, né? Então, esse estatuto linguístico é o que dá norte para o contexto, né, da aquisição, do desenvolvimento da língua, né? E esse estatuto linguístico possibilita a compreensão de que a Libras ela é uma língua e não uma linguagem. Então, qual a diferença, por assim dizer, de uma língua para uma linguagem? Que a língua a gente desenvolve naturalmente, né, e a gente pode, né, fazer uso da interação e assim por diante. Já a linguagem são formas de comunicação, né, que podem existir. Nesse contexto, né, a Libras enquanto língua, ela não é uma expressão, ou ela não são formas de comunicação, tá? Então, nesse sentido, é interessante a gente compreender que a Libras enquanto uma língua estruturada, ela deve ser compreendida, né, a partir de níveis linguísticos. Então, quais são os níveis linguísticos que nós temos em torno da língua de sinais brasileira? Nós temos a morfologia, a fonologia, a sintaxe, pragmática, a semântica, enfim, a estilística também, né, como um ramo da linguística que estuda as nuances da língua. Elas dão um norte, né, acerca do que deve ser desenvolvido em torno da língua de sinais. Tá, tudo bem. Então, nesse contexto, Marcos, a gente entende que nós temos vários níveis de fluência, né? Hoje muitas pessoas procuram fluência rápido, muitas pessoas procuram estudos, né, da língua de sinais de forma para ter um desenvolvimento muito mais rápido. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quando as pessoas prometem fluência, elas muitas vezes desconsideram contextos intrínsecos da aprendizagem. Então, antes de a gente aprender a língua de sinais, a gente precisa aprender a língua de sinais. Então, o que a gente precisa entender?
que antes de nós entrarmos no universo linguístico da Libras, a gente precisa primeiro fazer alguns caminhos para a gente chegar no contexto de aprendizagem, no contexto de desenvolvimento da Libras. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes as promessas de fluência não levam em conta as capacidades comunicativas, as capacidades de aprendizagem dos sujeitos, dos indivíduos, tá? E aí, as promessas de fluência que existem, elas, além de iludir, elas demonstram uma falta de responsabilidade considerável para com o sujeito ouvinte que precisa aprender a Libras. Mas por que ilude? Como que isso tem a ver com a temática, né, das facetas da aprendizagem? É porque o desenvolvimento da língua de sinais, em grande parte, depende unicamente do aluno e não do professor. Então, assim, o professor que promete fluência em Libras em poucos meses, desconsidera os níveis dos alunos, o conhecimento prévio deles, bem como as várias situações que podem interferir em um bom resultado. Assim, o que inclui, por sua vez, imprevistos variados e a falta de planejamento do aluno em estudar. Então, se o aluno ele não tem um planejamento, ele não tem uma rotina adequada, não depende do professor a fluência. Então, muitas vezes, o aluno ele lança a responsabilidade no professor, quando, na realidade, o aluno que tem que também procurar as informações, né, procurar o conhecimento. E lançar a responsabilidade somente no professor, e inclusive tem muitos professores que se colocam em algumas situações que não deveriam se colocar, que é prometer algo que não pode cumprir. Porque contexto de fluência, contexto de interpretação, dependem intrinsecamente do aluno. O professor ele norteia, ele orienta, né, mas o aluno que deve seguir, né, o planejamento, o seu planejamento. Então, eu fico muito assustado quando eu vejo, nesse contexto, promessas de fluência em pouco tempo, né, sem levar em conta os princípios norteadores da aprendizagem, né, que nós temos como a mente também aprende. E não é o Eisenman que está falando. Existem alguns cientistas, né, em torno da linguagem que falam, que denotam e demonstram que a mente ela aprende de determinadas formas. Isso não é o Isaac que está falando, mas sim alguns cientistas, como por exemplo, Barbara Oakley, ela fala que a nossa mente, ela, muitas vezes, ela quer aprender, até porque nós temos milhões de neurônios, né? Ela quer aprender, mas ela não quer aprender de uma forma mecânica, ela quer aprender de uma forma diferenciada. Então, o que é que a gente pode, né, entender nesse sentido? Que a fluência, né, interpretação, aprendizagem de Libras precisam ter, né, estratégias, mecanismos, procedimentos que devem ser adotados no contexto da aprendizagem. E aí, por isso que é importante frisar que muitos alunos ficam também assustados, igual a mim, como eu fico, quando eu vejo, eu ouço, né, as promessas de fluência em tão pouco tempo. Mas isso, Marcos, acontece, né, porque as pessoas, quando entram em determinados cursos, não têm estratégias claras de aprendizagem, né? Então, assim, é necessário ter estratégias claras, bem definidas, né, e que o aluno ele consiga compreender a trilha do caminho que deve seguir. Então, nós temos um problema. Muitos alunos assistem as videoaulas como se fossem filmes. Então, pega lá uma pipoca, ou deita lá, ou tá lavando os pratos, ou tá varrendo a casa, e tá ouvindo lá, né, a videoaula, por exemplo. Então, aí nós temos um problema na língua de sinais, porque a língua de sinais, como é uma língua visual, e exige atenção, a gente precisa ver as videoaulas, né, aplicar as videoaulas com base em atividades, e não assistir, né, do modo passivo. Então, o que é estudar a língua de sinais no modo passivo? Primeiro, é lançar a responsabilidade no outro. Segundo, é estudar como se estivesse assistindo um filme ou lendo um livro, né, de ficção, enfim. Então, assim, talvez quando a gente tem um estudo passivo, tudo parece não fazer sentido. Porque, assim, estudar online, né, em casa, por assim dizer, né, tem interferido também, de certa forma, na autonomia do aluno, no sentido de que, eu não sei como aprender, não sei como estudar. Enfim.
E por isso, Marcos, eu comecei a pensar nas estratégias de aprendizagens, porque muitos alunos chegavam para mim e perguntavam como estudar online sozinho, porque a estudar Libras online, porque a maior dificuldade era essa. E quando veio a pandemia, né, a pandemia assolou, né, ainda mais, e muitos cursos de Libras começaram a aflorar, né, porque assim, o pessoal fazia os cursos de Libras presenciais nas suas cidades e tudo, né? E aí esses cursos começaram a aflorar no contexto da pandemia, e aí o pessoal, poxa, posso trazer mais pessoas para mim, assim por diante. Só que essas pessoas começaram a produzir filmes, vídeos, enfim, mas não ajudaram os alunos a interagir com os conteúdos. Então, por que é importante, por exemplo, a interação com os conteúdos, a interação com as atividades? Porque é essa interação que viabiliza, né, a aprendizagem da língua de sinais. E aí vem a questão das facetas da aprendizagem. Então, esse contexto todo é para que a gente possa compreender, né, o princípio norteador das facetas da aprendizagem. Então, assim, estudar online requer mecanismos, estratégias, metodologias, em que o aluno ele entenda a sua responsabilidade e a responsabilidade do professor. Daí muitas pessoas dizem assim, mas eu gosto de ter o contato presencial ali uma vez na semana com o professor. Aí eu faço a pergunta, é melhor você ter contato uma vez na semana só, ou todos os dias, a qualquer momento, que você mandar uma mensagem, né, ter um retorno, uma resposta, uma ajuda. Então eu acho que a segunda opção é a melhor. Né? Então é isso que origina, né, a questão do princípio, né, da aprendizagem. E aí, quando a gente segue, né, as três facetas, ou camadas, né, ou etapas, então facetas a gente entende que são camadas, da forma que a gente achar interessante, né, a gente vai poder entender como é possível, né, desenvolver a língua de sinais. Né? E aí, assim, é a partir desses princípios que a gente consegue compreender o porquê de não se desesperar, né, ao se deparar com a informação. Né? E aí muitas pessoas dizem assim, poxa, os intérpretes eles memorizam tudo. Não. Né? Como será que os intérpretes conseguiram ou conseguem desenvolver a questão da interpretação? Justamente pelo fator, né, da interação com as facetas da aprendizagem. Né? Então, assim, eu vou apresentar, Marcos, aqui para você, para quem está assistindo a gente agora, a teoria que envolve a ideia das facetas da aprendizagem e que ajuda a gente na questão da prática, né, que é tão necessária para os nossos estudos. Então, assim, durante muito tempo, a gente foi levado a acreditar que o nosso cérebro é igual a um local de armazenamento de informações e que podemos guardar dados de forma aleatória e eles, por sua vez, assim, ficaram lá guardadinhos, né? E acessíveis para quando quisermos irmos lá e usar os dados para as nossas necessidades. Mas, assim, o cérebro ele não é assim. Ele precisa realizar conexões sobre a informação que são aproximadas e aquelas que já são de uso do sujeito, do aluno. Né? E aí, isso aqui a gente chama de conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio, ele precisa relacionar o que é compreensível e pegar o que é compreensível e atribuir o sentido para o sujeito, para o aluno, internalizar aquela informação, né, algo. Então, assim, na língua de sinais brasileira, né, assim como em outras línguas e assim por diante, a existência de conexões é claramente vista e é por meio disso, né, que muitas vezes precisamos de um contexto para que possamos relacionar as informações, né, de outras informações. Então, assim, sinceramente, tentar armazenar várias informações ou vários sinais em libras, né, e explicações descontextualizadas é uma tarefa bem difícil. Por exemplo, eu aprendi esse sinal aqui, agora vamos aprender outro sinal, agora vamos aprender outro sinal. Isso aí se chama sinais soltos. E aprender sinais soltos é não estabelecer conexões mentais. E aí a gente esquece os sinais. Então é importante a gente compreender um sinal e aplicar em um contexto. Então, por exemplo, eu aprendi o sinal de professor, essa configuração de mão aqui. Tá, professor. Certo, mas o que é que o professor faz? Né? O que é que ele prepara a aula, ele organiza a aula, ele ministra a aula, né? Ele corrige atividades.
Poxa, porque eu quero aprender como aplicar esse sinal de professor junto de outros sinais para fazer a contextualização. Então, assim, imagine que a gente pegou sinais descontextualizados, né, sinal por sinal, e agora, imagine a dificuldade que é tentar recuperar essas informações. Né? Tipo, é tudo aleatório. Onde é que eu vou buscar? Então, a mente ela não trabalha dessa forma, pelo menos na língua de sinais. É muito mais difícil fazer a aprendizagem dessa forma, sinal por sinal, e que, né, esse sinal por sinal, de maneira aleatória, inviabiliza a aprendizagem da forma que deve ser feita. Então, na primeira faceta, né, a gente compreende que é a compreensão geral do assunto ou da informação. Vamos lá. Qual foi o primeiro contato com a informação, ou com a aula, ou com a explicação? Suponhamos que você, Marcos, você está aprendendo Libras, né, nesse exato momento que é aprender a língua de sinais, e aí você se deparou com uma aula que é muito mais complexa, muito difícil, né, e tudo. E nessa aula, você diz assim, poxa, mas eu não consegui compreender a informação. Então, essa compreensão, né, essa primeira faceta vai ajudar você a compreender globalmente a informação, ou seja, você passa a informação todinha, mesmo sem saber da informação. Você tenta ver o todo da informação, e aí, a partir disso, né, você tenta se relacionar, né, com esses contextos. Então, assim, eu coloquei aqui a primeira faceta, mas nós temos as 3 facetas, né? Eu até me adiantei aqui na nossa conversa, mas, assim, o importante é a gente compreender que as facetas da aprendizagem, elas são fundamentais para que a gente consiga compreender os contextos da informação, né, da sinalização, da aula, enfim. Então, como você já deu uma explanação do que seria a primeira faceta, você pode até complementar, mas como o aluno ele pode desenvolver, Aizamac, essa primeira faceta que você acabou de citar? O aluno, ele não pode se apegar a detalhes pequenos. Eu peguei aqui uma videoaula, assisti uma videoaula, tá. Eu já sei sobre isso, já sei dessa informação. Então, já sabe, beleza. Procura materiais secundários, procura aplicar, né, as informações que são colocadas lá em um determinado contexto. Mas, por exemplo, na primeira faceta, o aluno ele precisa compreender globalmente a informação. Tá, o que é que eu sei sobre esse assunto? Né? A aula fala sobre o quê? Como cada explicação se relaciona com determinados tópicos, né? Então, assim, nessa etapa, o aluno não precisa, de forma alguma, assim, absorver todas as informações. Ou entender tudo de primeira, assim, de uma forma imediata. Não. Então, assim, se acontecer de o aluno não entender um determinado assunto, né, ou um assunto ali, uma sinalização feita, a minha sugestão é que o aluno descanse, né, dos detalhes ali, desconsiderando os detalhes, e passe a compreender, por exemplo, um outro assunto. E aí, por que um outro assunto? Porque o outro assunto ele pode se relacionar com o primeiro. Então, assim, nos meus mecanismos, né, de ensino, eu sempre organizo os meus cursos, por exemplo, para eles se dialogarem. Então, o curso básico, ele dialoga com o intermediário, que dialoga com o avançado, avançado com o básico, introdução e interpretação com... e assim por diante. Todos eles se relacionam. Por quê? Porque articula o conhecimento do que precisa aprender para o que a pessoa já sabe, né? Então, assim, isso aí vai ajudar, né, o aluno a entender as coisas bem melhor lá na frente, né, e quando praticar a revisão. Aí vem a questão da revisão da informação. Né? Tá, eu compreendi geral, fiz uma compreensão geral do assunto, compreendi a informação que foi passada, show de bola. Professor, eu não compreendi, beleza. Aí vem a segunda etapa, né, que é tentar assimilar a informação e entender. Certo, Aizamac. Então, a primeira faceta, ela implica na compreensão geral da informação a partir da visualização. Isso nós entendemos, né?
Então, isso quer dizer que em um vídeo em Libras, por exemplo, a pessoa precisa passar o vídeo todo, mesmo sem entender o vídeo, para ter uma visão global da informação. Agora, como a segunda faceta se relaciona com a primeira e o que vem a ser, bem como de que forma essa faceta pode ser desenvolvida pelo aluno? Beleza. Na questão da Libras, né, a segunda faceta é assimilação e entendimento. Então, o aluno fez a compreensão geral da informação, né? Ele viu que o assunto fala sobre determinada informação, né? A aula fala sobre um contexto, ele já sabe disso, show de bola. Então, o aluno já sabe algumas informações, né, sobre aquela coisa, né, aquela questão. Aí vem a assimilação. Então, nós temos a primeira etapa, compreensão geral, segunda etapa, assimilação. Ok, aí eu vou fazer agora a retomada da informação. Vamos lá, imagine que você, Marcos, consiga concluir a etapa da compreensão geral da informação, do curso, da aula, certo? Aí agora você parte para as revisões. Então, é nessa faceta que você vai começar a assimilar e entender melhor as informações e ver como os assuntos eles se contextualizam para responder às atividades práticas de Libras, né? Bem, se você, né, tiver em um curso que tenha atividades de Libras, se você tiver nos meus cursos, você vai ter, né, essa condição, né, de ter atividades práticas para relacionar o que você deve saber para o que você já sabe. Então, assim, isso é um diferencial acerca do que você deve ou não aprender, que são as atividades práticas, né? Essas atividades, elas são elementos basilares para os estudos efetivos da Libras. Então, assim, não existe decoreba na língua de sinais brasileira. E também nenhuma receita de bolo para fixar as informações dela na nossa mente. Mas existem estratégias de aprendizagens. Então, assim, na etapa, a gente não precisa, nessa segunda etapa, a gente não precisa se preocupar com os detalhes. Mas, assim, construir uma base de informações, tanto teórica quanto práticas, que vão poder ajudar o aluno a encaixar as conexões mentais que tanto são requeridas para as contextualizadas da Libras, né? As contextualizações da Libras. Então isso quer dizer o seguinte, que no momento que eu peguei uma aula para ver, eu não compreendi o assunto, eu vou fazer o quê? Tá, sem entender, eu vou seguir, né? Beleza, a primeira compreensão. Poxa, agora eu vou voltar. Aí a gente vai tentar assimilar a informação. Né? Na Libras, imagine que nós temos só vídeos em Libras, só vídeos. Você não tem um amplo repertório linguístico em torno daquele vídeo. Então a minha sugestão sempre é, viu o vídeo? Quais são os sinais que você sabe? Então anota, né, a palavra mesmo do sinal. Nesse vídeo falou esse sinal, esse sinal, esse sinal, esse sinal. Os demais sinais que você não sabe, é importante interagir em grupo. Mandar mensagem em grupo, mandar mensagem para mim, né, fazer perguntas, dizer, professor, que sinal é esse? Eu não sei que sinal é esse. Como é que eu posso fazer essa compreensão da informação? Faz a pergunta. Interagir é muito importante nesse processo. Então, estudar a Libras por videoaula, Marcos, requer, acima de tudo, compreensões de interação. Então, professor, mas eu tenho vergonha de fazer a sinalização, né, de sinalizar porque eu posso errar. O erro ele faz parte do processo de aprendizagem. Então, se faz parte do processo de aprendizagem, é importante que você erre, né? É importante que você erre. Outras pessoas vão ajudar você e eu também vou ajudar você. Eu vou dizer, não é assim, é dessa forma. Você pode fazer essa sinalização e faz a melhora dessa sinalização. Por que isso é importante? Porque isso ajuda, né, o aluno a compreender a informação geral e tentar assimilar aquela informação. Isamak, mas demora muito tempo. Demora tempo. Porque, assim, essa preocupação é com o processo de aprendizagem e não com o resultado. Então, aí eu faço a pergunta, se você quiser resultados imediatos, você tem que assumir as consequências dos atos, né, por assim dizer. Então, será que você está disposto a pagar, né, um valor tão alto dessa forma de querer resultados rápidos? Então, como a gente se preocupa muito com o processo da aprendizagem, Marcos, isso quer dizer que o resultado pode vir rápido ou pode demorar um pouco, porque depende muito do ritmo e de estudo do aluno. Se o aluno não tiver um ritmo adequado, não tiver uma rotina adequada, obviamente ele não vai ter
um rendimento mais rápido. E também não é o professor que vai dizer, ó, você vai aprender, você vai ser fluente aí em tanto tempo. Não é assim. Porque se o aluno não tiver uma rotina, um estudo adequado, ele não vai conseguir ser fluente rápido, né, na língua de sinais. E não vai ser intérprete rápido. Então, assim, para ser intérprete precisa ter formação para isso, é muito importante a formação, né, aumentar o repertório linguístico, né, e ainda mais avançar nos estudos, né, no que diz respeito à questão da aprendizagem. Então, Aizamak, as duas facetas, nós vimos aí que elas se relacionam de forma a ajudar o aluno a ter uma compreensão e também da assimilação das informações. Mas, Aizamak, como é possível que o aluno desenvolva essas duas facetas? Exige algum treinamento por parte desse aluno ou também de quem vai dar esse treinamento? Boa pergunta. É uma pergunta bastante interessante. Poucas pessoas aqui no Brasil, eu não conheço ninguém que trabalhe, né, aspectos da língua de sinais dessa forma que a gente trabalha, né? Até porque assim as pessoas se concentram muito em valores, né, em recursos, né? E a gente se preocupa muito com o processo e com a pessoa. Embora os recursos eles são muito importantes, né? Então, por exemplo, os recursos da Monstagrelas eles são utilizados para estruturar, né, todas as questões tecnológicas que estão envolvidas, né, como, por exemplo, né, o Tagarelas Cast, né, os cursos, o site, né, a plataforma Tagasplay, que é logo a plataforma de streaming que vai ser colocada, né, aí na Monstagarelas, né, o Falatags, que é uma rede social de estudos da Monstagarelas. Então, assim, tudo isso gera um recurso. Então, a gente pega esses recursos e é para a empresa mesmo. Não é tipo para mim ou para determinadas pessoas, né? Então, diferente de outros cursos aí, o nosso foco, Marcos, é se concentrar no processo. Então, a primeira faceta e a segunda faceta, elas se relacionam com a terceira, que a terceira são as minúcias ou detalhes. Então, a pessoa compreendeu, né, geralmente, então a informação geral. Então, você já teve a compreensão geral das informações, ou seja, saiu da primeira aula e foi para a segunda. Não precisa você imediatamente responder a atividade. Então, você vai com calma, né? Nesse momento você não precisa responder a atividade, você não precisa revisar na primeira faceta. Então, depois, né, vem a compreensão, a segunda parte, né, que é a assimilação e entendimento. Então, assim, depois que praticar a revisão, para entender melhor o que a pessoa estudou, aí volta para a primeira aula, revisão, né, tentando retomar. Aí agora, assim, viu aquela informação na aula 1, na aula 2, show de bola, revisei, aí agora sim vou para a atividade. Ou seja, por quê? Porque vai viabilizar, né, aspectos da compreensão daquelas aulas anteriores. E agora, sim, depois que a gente conseguiu praticar, né, a revisão, para entender melhor o que a gente estudou, a gente voltou para a primeira aula, aí agora, na segunda etapa, né, a gente realiza atividades, visita os materiais secundários, né, como assim, glossários, artigos, enfim. Quando eu falo glossário, a gente tem na Monstagrelas, por exemplo, né, os alunos que estão comigo compreendem que nós temos glossários para as aulas, em que o aluno ele encontra termos, sinais que ajudam na aprendizagem. E assim, agora é o ponto que nós adentramos, que é o terceiro, pois como assim, o aluno já revisitou os materiais, né, algumas vezes e respondeu as variadas atividades por meio da revisão, aí agora você já consegue compreender o que deve ser compreendido e já consegue entender o que deve ser contextualizado com base nas informações que você já tem à sua disposição. E agora, né, você precisa se dedicar melhor a entender, né, os pontos principais dos cursos. Aí vem a questão do detalhe, né? Então, talvez assim, a gente compreender ou tentar aprender de uma vez só a Libras, isso vai atrasar e muito o aluno. Por que vai atrasar? Porque a Libras, ela não deve ser aprendida rápido demais. Por quê? Ela é uma língua que deve ser respeitada.
vários fenômenos linguísticos estão, né, aparecendo, né, ainda mais em torno da língua de sinais. E se concentrar somente, por exemplo, né, em sinalizações, né, aspectos de sinalização, podem interferir na qualidade da aprendizagem. Aí muitos alunos dizem assim: Aiza, eu não vou entrar no seu curso porque é mais um curso de videoaulas, né, de videoaulas. E não são cursos de videoaulas. As pessoas falam sem experimentar, sem conhecer, né? Porque à medida que tem videoaulas, nós temos atividades e nós temos acompanhamento pedagógico com o aluno. Então, o aluno ele precisa solicitar. Ele tem dúvida? Manda uma mensagem. Né? Ah, eu preciso de um acompanhamento. Estou com dúvida nesse assunto. Né? Então, tem o acompanhamento diretamente com o professor. Diferente, por exemplo, de muitos cursos. Muitos cursos colocam o curso sem ter aquele acompanhamento pedagógico que o aluno precisa. Né? Então, assim, se você já se considera fluente em Libras, né, ou está em algum nível de fluência, deverá entender que é preciso ter paciência e respeitar o processo, né, que foi infelizmente prejudicado por pessoas que prometeram algo que não deveriam, né, não deveria ser prometido. Então, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Então, as 3 facetas da aprendizagem, elas têm a ver justamente em como a gente aprende. Então, a primeira, né, de maneira bem geral aqui, a primeira, a gente precisa fazer uma compreensão geral da informação, mesmo sem fazer pausas, a gente vai e segue direto. Né? A segunda é a assimilação, a gente faz pausas, tenta voltar ao assunto, né, pega os materiais secundários e assim por diante. Já a terceira, que são os detalhes, aí a gente se apega mesmo aos detalhes mesmo, da sinalização, da informação, manda mensagem para o professor tirando dúvidas, né, que talvez você não conseguiu entender, não conseguiu compreender, aí tem que mandar as mensagens para tirar dúvidas. Tanto no grupo quanto de maneira individualizada, justamente para que possa ser ajudado, né, da melhor forma possível. E aí, assim, Marcos, na rotina do sinal, que foi um evento que foi desenvolvido ano passado, foi um evento de 3 aulas, eu foquei em como a gente pode utilizar a nossa rotina de estudos para aplicar aos contextos de sinalização. E quando eu falo contextos de sinalização, a gente fala de resumo, a gente fala de adequação de rotina, de como lidar com os imprevistos, né, e assim por diante. Esse ano eu fiz a Rota da Sinalização, que já foi o segundo evento meu, né? Que eu apliquei o planejamento, como fazer um planejamento adequado para a questão da aprendizagem. Agora, eu vou produzir também um terceiro evento que vai se chamar Navegação do Sinal. Que na navegação do sinal a gente vai entrar em aspectos mais específicos da aprendizagem, né, e da interpretação. E no quarto evento, né, que vai ser hackeando o cérebro do sinalizante, que aí eu vou mostrar os princípios mentais, né, que eu vou lançar, né, o meu e-book de como estudar Libras por mapas mentais. E nesse evento, a gente vai ajudar os nossos alunos a compreender, né, como estudar Libras por mapas mentais podem ajudar, né, a assimilar melhor a informação. E aí tem também como estudar Libras em grupo e assim por diante. Então, para você perceber que nós temos uma aprendizagem não é dinâmica, né, uma aprendizagem dinâmica, que ela não é estática, em que o aluno ele precisa sair do seu conforto e procurar de fato conhecimento. E não lançar somente no professor a responsabilidade. Ou seja, ele precisa deixar o estudo passivo de lado e se concentrar no estudo ativo. E aí, esse estudo ativo, ele vai viabilizar a interação com os materiais, a interação com os conteúdos. É isso. Muito bom, Aizamak. Excelente explicação. Agora, como é que o aluno ele aprende, né, essa terceira faceta? Como você detalhou aí, são camadas, né? Como é que ele chega nessa terceira camada? É uma espécie de refinamento, aprimoramento, né? Como é que o aluno ele consegue isso? Atingir esse ponto na terceira fase, etapa? Ele faz isso, Marcos, a partir do que nós chamamos de identidade compartilhada. O que é a identidade compartilhada?
é quando nós temos um grupo de estudos em que nós interagimos. Nós, ou somente o aluno. Quando eu falo nós, é o aluno. Somente o aluno interage entre os alunos, e quando surgirem dúvidas, né, essas dúvidas são lançadas para o professor, que também está no grupo. Né? Mas o aluno ele assume um protagonismo, né, na questão da interação, na questão de transmitir a informação, e também ele assume uma responsabilidade, de chamar a responsabilidade para si do estudo de Libras. E aí é um trabalho, de certa forma, colaborativo. Por quê? Porque envolve a aprendizagem do aluno e o ensino e o caminho do professor. Então, por exemplo, na Mãos Tagarelas nós temos alguns grupos de estudos que foram montados a partir de algumas posturas de alunos. Certo? Então vamos lá. Nós temos hoje 3 grupos de estudos que são, né, Tagarelando, o Grupo Sem Freio e o Terrores do Aiza. Né? Foram montados esses 3 grupos, não foram montados por mim, mas foram montados a partir de alguns perfis de alunos. Né? Um aluno pediu, outro aluno pediu para começar a organizar grupos de estudos, e daí eu passei alguns encaminhamentos, né, algumas sugestões. Mas, assim, de maneira bem específica, como montar um grupo de estudo, né, para ter a identidade compartilhada. Quem é meu aluno, por exemplo, está em grupos de WhatsApp. Então, os alunos podem combinar um dia, combinar um horário semanal ou vários dias semanalmente para estudar. Não precisa estudar 1 hora, 2 horas por dia, não. 10 minutinhos, 20 minutinhos já é uma resolução de construção da identidade compartilhada. A identidade compartilhada, por exemplo, Marcos, ela se relaciona, inclusive, a partir de 2 pessoas até 10 pessoas. Né? Então, de 2 até 10, né, a construção da identidade compartilhada começa a ganhar forma. Mas pode acontecer de ter 15, 20 pessoas para construir a identidade. Então, por que, né, construir a identidade compartilhada é importante? Porque é ela que vai ajudar na interação dessas 3 facetas da aprendizagem. E aí vem a terceira faceta, que articula com a questão da identidade compartilhada. Quando a gente compartilha a informação, é como se fosse um espelhamento para a outra pessoa, né? Então, acaba, na verdade, tendo uma interação a mais. E aí as pessoas dizem assim, Aiza, mas eu não estou me desenvolvendo mais na Libras porque eu não tenho contato com pessoas surdas. Assim, hoje é muito difícil, né? Muitas vezes, assim, na nossa rua, a gente encontra uma pessoa surda. Então, hoje nós temos mecanismos que aproximam a informação, aproximam a sinalização, que são videoaulas, a minha biblioteca de estudos, né? São vídeos também, né, que auxilia na questão da transmissão da informação. E isso é muito importante para a interpretação, para a aprendizagem e para a sinalização da língua de sinais brasileira, porque são esses aspectos que viabilizam, né, a coragem de se comunicar com outras pessoas, com pessoas surdas, né, mesmo sem conhecer uma determinada pessoa surda. Então, hoje, talvez não tenha na nossa rua uma pessoa surda para a gente se comunicar. Se não tem, então a gente precisa utilizar, né, os vídeos, as sinalizações, os grupos de estudos para trocar informações. É isso. E vocês que estão assistindo a esse podcast, seja por áudio, seja por vídeo, informamos que o 8º episódio, que será lançado a semana que vem, tratará de um assunto super interessante. Quer saber qual é? Anota aí. O tema é esse. Quais desafios você, a Isamaki, encontra nos seus alunos de Libras e como você procura inovar e melhorar a sua metodologia de ensino para eles, o seu público-alvo, os alunos. Quer saber a resposta do Isamaki, como ele faz isso? E você que é aluno, como é que você percebe que ele faz isso? Assista ao 8º episódio semana que vem. Muito obrigado, Isamaki. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.